Tiago 5, 13 a 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai amado, eu suplico a tua bênção agora. Que o Senhor possa agir na minha vida, abençoá-la para que eu possa abençoar a cada pessoa que veio aqui hoje cedo. Dá-nos a tua bênção. Fala a cada coração. Edifica o teu corpo que é a igreja. É a oração que eu faço em um nome bendito e santo de Jesus. Amém. Tomem assento, por favor. Note que neste parágrafo que acabamos de ler, Tiago menciona a oração nada menos do que 7 vezes. Portanto, a oração é o tema dominante desta passagem. E não é de admirar, porque Tiago era um homem afeito a uma vida de oração. Os relatos da sua época indicam que ele passava longos tempos orando. Alguns historiadores chegam a dizer que seus joelhos eram extremamente calejados pelos tempos que ele passava prostrado na presença de Deus em oração. E talvez seja por isso mesmo que os limites deste livro seja exatamente a oração. Tiago inicia o livro com este assunto e termina este livro com o mesmo assunto. A oração é o tema dominante deste livro. Qual é a importância de olharmos para esta passagem? Esta passagem, como todas as demais passagens deste livro, desta epístola, trata de um único tema: o cristão maduro. Como que é o cristão maduro? Como que se vive uma vida plena? Como que se experimenta uma vida espiritual robusta? Dentre tantos temas que Tiago vai apresentar aqui, ele diz que o cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração, que enfrenta a vida, os problemas, as vicissitudes diárias, não com murmuração, não com inquietação, não com queixume, mas na presença de Deus, sempre orando. Então, com base nisso, nós vamos tratar desta matéria hoje. Note você que neste texto da Bíblia, Tiago não se limita a dizer que nós devemos orar, mas ele também diz por aquilo que devemos orar. Ele indica o assunto, ou os assuntos que devem dominar a nossa oração. E há pelo menos 4 assuntos pelos quais ele diz que nós devemos orar. Primeiro assunto: devemos orar
por aqueles que passam por problemas. Essa é a primeira indicação que ele nos dá. Verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? O que deve fazer? Faça oração. E ele diz isto porque você sabe que a tendência natural nossa, quando atravessamos dificuldades, quando enfrentamos grandes problemas na nossa vida, quando enfrentamos decepções, a tendência nossa é que a gente se renda aos queixumes, às murmurações. E quanta gente não fica assim, amarga, azeda. Mas ele diz, se você está passando um tempo difícil da sua vida, dedique esse tempo para orar. A oração é a melhor resposta para um tempo difícil da vida. Então a oração é a primeira indicação que Tiago vai nos dar nesta passagem. E veja que Tiago vai nos dizer algo aqui maravilhoso. Quando ele diz para nós orarmos no meio dos problemas, ele não está dizendo para você orar da forma estoica, e eu vou explicar, porque o estoicismo é uma vertente filosófica. No estoicismo dizia o seguinte: quando você enfrentava um problema, você tinha que ficar resignado ao problema. Bom, estou no problema, então eu vou orar, não tem jeito, não é? Tem que enfrentar, é assim mesmo, Não é dessa forma que Tiago está dizendo. Não é simplesmente como quem passa por uma dificuldade e fica sofrendo e resignado no sofrimento. Tiago, quando diz para você, se você está enfrentando um problema e você deve orar no meio desse problema, ele não está dizendo apenas ore, mas ele está inserindo aqui algumas ideias que são preciosas para esse tempo. Por que você precisa orar no meio do sofrimento? Você deve orar no meio do sofrimento pedindo graça ao Senhor para não sucumbir. E você deve pedir algo ainda mais sublime. Pedir ao Senhor que lhe dê discernimento no meio do seu problema, para você compreender qual é o propósito que Deus está cumprindo nele. Uma frase que eu uso sempre aqui e vou repeti-la uma vez mais. Deus não desperdiça sofrimentos na vida dos seus filhos. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Se Deus está permitindo uma adversidade, se Deus está permitindo um problema, se Deus está permitindo uma enfermidade, se Deus está permitindo uma circunstância qualquer difícil que você não sabe como resolver, você precisa compreender que algum propósito Deus está tendo nisto. Então, em vez de dizer, bom, eu estou sofrendo, eu vou enfrentar o sofrimento, o que vai fazer? Todo mundo sofre. Você deveria dizer ao Senhor, ó Deus, me dá graça, porque eu preciso enfrentar este problema de forma altaneira. Este é um tempo difícil da minha vida, mas eu preciso ter coragem para enfrentá-lo. Afinal, não disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4,13, posso, o quê? Todas as coisas naquele que me fortalece. Em que circunstâncias Paulo disse isto? Quando ele estava preso, ele está enfrentando adversidade. Mas ele diz que está enfrentando isso com coragem, com galhardia, e essa coragem vem de Deus. Mas você precisa pedir ao Senhor que lhe ajude a enxergar qual é o propósito dele. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa dificuldade que você está enfrentando agora é permitida pelo Senhor. E Deus certamente está trabalhando por meio dela para produzir alguma coisa em sua vida. Então peça a Deus que Ele lhe dê clareza para compreender os ricos propósitos dele. Note que a oração que você vai fazer no meio do problema, e eu creio que quando você ora no meio do problema, Deus pode trazer uma resposta rápida, imediata.
Pode ser que você esteja vivendo uma circunstância hoje mesmo, e aqui você faça uma oração, e pode ser que Deus traga uma resposta aqui e agora, e livre você desse problema. Mas pode ser que você ore, pedindo ao Senhor para tirar esse problema, e esse problema não passa. Você deve estar lembrado do apóstolo Paulo, quando ele orou 3 vezes a Deus, pedindo para Deus tirar o quê? O espinho da carne. E eu sempre digo, o judeu não pedia 3 vezes pela mesma coisa. É natural, é da cultura dele, é dos princípios dele. Quando ele ora sobre um assunto, ele ora pelo assunto uma vez só, porque ele diz que passar disso está incomodando a Deus. Mas quando ele está profundamente angustiado com o problema, e ele tem uma urgência de ver o problema resolvido, ele faz como Paulo: Senhor, tira o espinho, Senhor, tira o espinho, Senhor, tira o espinho. Mas Deus não tirou o espinho, porque às vezes é da vontade de Deus tirar e às vezes não é. Mas uma coisa você precisa saber, que quando Paulo orou sobre este assunto, sobre este problema, o Senhor lhe deu graças para enfrentá-lo. O Senhor disse a ele: eu não vou tirar o espinho, mas saiba de uma coisa, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor Jesus estava no Getsêmani, e o Senhor Jesus também repetiu este pedido: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Esta era a vontade dele, esta era a urgência dele, mas o Pai não tirou. Ele teve de bebê-lo, e ele teve de bebê-lo até a última gota. Mas sabe, o Senhor lhe deu graça, o Senhor lhe deu conforto, o Senhor o sustentou para que ele chegasse à cruz e rendesse a sua vida por nós. Se você está enfrentando um problema, se você está enfrentando uma adversidade, ore, faça a oração como diz Tiago. Os tempos de adversidades da nossa vida devem ser tempos pontuados, marcados pela oração. Mas eu repito, não por aquela oração estoica, mas a oração de quem pede coragem para enfrentar o problema, e a oração de quem pede a Deus discernimento para compreender os seus ricos propósitos. Está enfrentando um problema? Essa é a recomendação do apóstolo: ore. Mas veja que Tiago prossegue. Por favor, projeta no texto o texto completo agora. Vamos juntos lê-lo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Sabe o que eu aprendo quando eu leio este verso, e agora na sua inteireza? Que dentro de uma comunidade como esta, que dentro de uma igreja como esta, ou aqui mesmo nesta reunião, nós temos pessoas vivendo situações diferentes. É possível que nós tenhamos gente aqui chorando por causa de um problema, orando por causa de um problema. Mas é possível que nós encontremos aqui alguém cantando louvores porque o problema foi resolvido. As situações são diferentes para um e para outro. Dias atrás eu fui ao cemitério, uma família da igreja está enlutada. Ontem eu recebo a notícia de que uma criança nasce, essa família está cantando. Enquanto tem gente chorando, tem gente cantando. Essa é uma realidade frequente na igreja. Mas você sabe, essa é a realidade também, muitas vezes, da nossa vida. Porque a nossa vida tem alternâncias. Tem hora que você está cantando os louvores porque tudo está correndo bem. E existem momentos em que você está sofrendo porque as adversidades também vêm. A vida é assim. E Deus permite que ela seja assim. Sua vida nunca vai ser inteiramente de louvores, de momentos alegres, porque Deus sabe que isso não traria nenhuma contribuição à sua vida. Nós crescemos no meio dos problemas. Nós amadurecemos no meio das adversidades. Nós crescemos na compreensão de Deus e dos seus propósitos quando Ele permite circunstâncias difíceis. Mas Deus também sabe que Ele não poderia só permitir a você sofrimento, porque isso desanimaria você, isso destruiria você. Então o que Ele faz? Ele vai contrabalançando,
Tempos alegres, tempos difíceis, tempos alegres, tempos difíceis, para que a sua vida tenha equilíbrio. E se você agora está cantando louvores, pode ser que daqui a pouco você enfrente uma dificuldade. Mas se você está enfrentando uma dificuldade, saiba, Deus há de ter misericórdia, Ele vai trazer um tempo novo para a sua vida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Numa comunidade como essa, numa igreja como esta, agora mesmo nós temos gente alegre e temos gente triste. O que deveríamos fazer por aqueles que estão tristes? Por aqueles que estão chorando, perda de um ente querido? Nós temos gente na nossa congregação, na nossa igreja, que está preocupada porque está olhando o vislumbre de um diagnóstico. Eu tenho uma família da igreja vivendo esta sombra. Pastor, dia tal eu vou ao médico, mas eu já olhei os exames não são bons. Eu estou preocupado, pastor. Gente que está sofrendo. O que é que você deveria fazer por esses irmãos? Você deveria orar por eles. A maior prova de amor e de solidariedade para com os nossos irmãos é orar por aqueles que estão enfrentando adversidades, para que eles não venham sucumbir, para que eles não venham desanimar. Orar para que eles também enxerguem os ricos propósitos de Deus no meio dessa dificuldade. Tem gente alegre, tem gente triste. Eu não sei em que grupo você está, mas esteja num ou no outro, não esqueça de orar pelos irmãos na fé. Segundo lugar, sim, pode deixar, volta, por favor. Uma verdade ímpar, antes de eu pular para o ponto seguinte, é que há um diferencial na vida do crente. Eu acho isso extraordinário, porque algumas vezes a gente passa por problemas, e às vezes problemas muito graves. Mas ao crente é dado uma capacidade que não é dada a nenhum outro ser, que é a capacidade de cantar, de louvar e de se alegrar no Senhor nas adversidades. Você vai encontrar vários exemplos na Bíblia. Você vai encontrar Paulo e Silas no cárcere em Filipos, com os pés e as mãos presos a troncos, com o corpo açoitado e ferido, mas à meia-noite Paulo e Silas faziam o quê? Diz Atos 16. Oravam e cantavam louvores a Deus. No meio da adversidade o crente consegue se alegrar no Senhor. O Senhor Jesus Cristo celebrou a ceia pascal com os discípulos, anunciou para eles a sua morte que estava se avizinhando, mas diz a Bíblia que quando ele terminou a reunião do cenáculo, eles cantaram um louvor ao Senhor, cantaram hinos do Halel, celebraram na presença de Deus. O crente tem essa capacidade. E agora veja esse verso da Bíblia, Jó 35:10. Vamos juntos? O nosso Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Será que você já teve uma noite mais escura do que Jó? Que perdeu os filhos, a saúde, perdeu os bens, perdeu os amigos e possivelmente até o casamento. Mas este homem é capaz de, no meio das adversidades, dizer: o nosso Deus, Ele inspira canções até nas noites escuras. Você está sofrendo hoje? Aprenda a louvar o Senhor. Aprenda que o crente tem a capacidade de se alegrar em Deus, mesmo no meio das mais terríveis adversidades. Quarta-feira nós cantamos aqui o hino 398. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, eu sou o quê? Feliz com Jesus, meu Senhor. Quem não conhece a história do hino, imagina que quem compôs o hino estava com o coração cheio de contentamento pelas bênçãos e vitórias da vida.
Mas o advogado Horácio Spafford estava em Londres quando ele recebeu um telegrama porque sua esposa e suas filhas haviam embarcado num vapor. E ele em casa recebe um telegrama dizendo assim: suas filhas acabaram de morrer. Imediatamente ele, que era um homem rico, entrou num outro vapor e disse ao homem que comandava o navio: eu quero que você me leve ao lugar onde as minhas filhas naufragaram. E quando ele chegou exatamente no lugar onde o navio havia afundado com suas filhas, ele compôs este hino: se paz a mais doce me deres gozar. E ele declara: eu sou feliz com Jesus, meu Senhor, não é na circunstância, mas no Senhor. O nosso Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Está sofrendo? Ore. Mas saiba, Deus também lhe dará capacidade, se você o buscar, para louvar o nome dEle. Eu gosto muito, irmãos, da história do rei Josafá, quando disseram para ele que os exércitos inimigos vinham, e ele preparou o povo, e preparou um coral, e o coral só cantava: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, rendei graças porque Ele é bom. E diz a Bíblia que no meio daquele problema, enquanto eles cantavam, o Senhor foi desbaratando seus inimigos. Cante nas noites escuras, louve ao Senhor no meio das adversidades. Agora sim, o ponto 2. Primeiro, nós devemos orar por aqueles que estão. Por aqueles que estão o quê? Enfrentando o quê? Problemas. Então devemos orar pelos irmãos que sofrem. Mas segundo Tiago diz que nós devemos orar por aqueles que estão o quê? Doentes. Projeta o texto para mim, por favor. Verso 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Há 4 perguntas que nós precisamos fazer diante destes 2 versos que acabamos de ler. Primeira pergunta que a gente deve fazer é essa. Aliás, o enfermo deve fazer. Qual é a pergunta que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma pergunta a seguinte: será que essa enfermidade que eu estou enfrentando advém de algum pecado? O enfermo precisa fazer essa oração, irmãos. Note que eu não estou dizendo, porque isso não seria bíblico, que toda enfermidade é por causa de pecado, porque há pouco eu disse a vocês que muitas vezes no meio de uma adversidade Deus está cumprindo um propósito. João 9, Jesus passa por um cego de nascença, os discípulos perguntam: quem pecou, foi ele ou foi seus pais? O que é que Jesus respondeu? Nem ele nem seus pais. Isso aí é para a glória de Deus. Deus vai cumprir um propósito nisso. Então existem algumas enfermidades que Deus permitirá para cumprir um propósito. Mas vocês também não podem negar, e isso é irrefutável à luz da palavra, que algumas enfermidades que acometem os crentes são de natureza espiritual, advém de algum pecado cometido. Quer um exemplo? Se vocês abrirem em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo trata da ceia, Paulo termina dizendo para aqueles irmãos que por causa da desordem na ceia, porque eles não discernem o momento e o corpo do Senhor, ele diz: é por isso que há no meio de vós muitos fracos e doentes, e alguns até que já morreram. Aquelas enfermidades lá eram de natureza espiritual. São as doenças que nós chamamos de doenças ramartiagênicas. São doenças oriundas de pecado. João 5, Jesus vai ao tanque de Betesda. Tem um enfermo lá, 38 anos. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado?
E vocês lembram o que ele responde? Em vez de dizer sim, eu quero, ele começa a contar toda uma história. As mágoas, as decepções que ele tinha com as pessoas. E aí então Jesus opera aquela cura maravilhosa, e Jesus chama esse homem antes de despedi-lo e diz assim: olha, agora tenha cuidado, para que algo pior não te aconteça. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Essa doença que você tinha aqui, você ficou aqui prostrado 38 anos, era uma doença reumatogênica, era por causa de pecado. Então a primeira coisa que o enfermo deve fazer com honestidade diante de Deus é esta: será que esta enfermidade que me acometeu tem a ver com pecado? Será que eu cometi algum pecado e agora eu estou passando por essa enfermidade? O enfermo precisa ter honestidade diante de Deus para fazer esta pergunta. Segunda pergunta que é importante que se faça diante desses dois versos: a quem o enfermo deve chamar? O texto me parece que é claro, não é? Verso 14: está alguém entre vós doente? Quem ele tem que chamar? Chame os presbíteros da igreja. Este irmão que acerca de quem, ou esta pessoa acerca de quem Tiago está escrevendo, é alguém que reconhece a autoridade espiritual dos líderes da igreja. Porque vocês sabem que há muita gente em igreja hoje que não respeita a autoridade pastoral, que debocha de autoridade espiritual. E isso tem muito a ver com o tipo de educação que se recebe também em casa. Há pais que diminuem o pastor, há pais que falam mal do pastor. E aí essas crianças crescem, e quando elas crescem, elas não respeitam a autoridade, elas não reconhecem a autoridade espiritual. Os pais precisam ensinar isso em casa. Eu sempre conto para as pessoas que durante o período que eu fiquei sendo levado de uma casa para outra na minha infância, eu parei um tempo na casa de uma tia que me conduziu para uma igreja batista. E sabe o que é interessante? O pastor de minha tia era uma pessoa praticamente analfabeto, ou analfabeta. Mas quando ele chegava em casa de minha tia o recebia com a honra máxima que vocês possam imaginar. Quando o pastor avisava que ia na casa dela, ela mandava os filhos todos se banharem, se arrumarem e esperarem o pastor assentado à sala, e inclusive este que vos fala. Aquele pastor chegava com a sua esposa e ele era recebido com honra naquela casa. Nós aprendemos a respeitar a autoridade desde aquela época. Eu sou pastor há 29 anos, mas eu sou batista há 44 anos. Nunca me envolvi em conflito com pastor algum. Aliás, minha esposa e eu dizemos sempre, nós nos pelamos de medo de tocar em vida de pastor. Porque a autoridade espiritual precisa ser respeitada. Quando Tiago está falando assim, chame os presbíteros, ele está falando de uma classe de gente da igreja que um dia recebeu a autoridade de Deus por imposição de mãos do presbitério. Essa gente precisa ser respeitada. Essa gente precisa ser acatada. Essa gente não é uma gente qualquer, embora sejam homens como vocês. Repousa sobre a vida deles uma autoridade espiritual que somente Deus pode explicá-la para nós. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E quando os presbíteros da igreja são chamados pelo enfermo, o que os presbíteros devem fazer? Devem fazer uma oração por ele. Devem impor as mãos sobre ele para que ele seja curado. Agora, note você que o enfermo, ele não se limita a examinar sua vida, indagar se ele cometeu algum pecado. Ele não se limita a chamar os presbíteros da igreja para orarem por ele. Ele faz uma coisa mais. Projeta para mim o verso 16.
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Este irmão ou esta pessoa de quem Tiago está falando aqui havia realmente cometido um pecado. E ela fez essa pergunta: será que esta doença que eu tenho aqui é uma doença hamartiagênica? Será que essa doença é por causa de um pecado? E ele reconheceu: eu tenho um pecado. E a doença era tão grave que não tinha nem condições de ir à igreja, teve que chamar os presbíteros em casa. Chama os presbíteros. Aí os presbíteros foram à casa dele para orar. Mas a Bíblia diz que a condição para ele ser curado é que ele fizesse uma coisa. Ele tinha que fazer o quê? O que ele tinha que fazer? Confessar os seus pecados. Entenda uma coisa. Existem pecados que a gente comete que são pecados privados. São pessoais. Não envolvem a igreja, embora de alguma forma a igreja vai ser afetada. Mas pecados que a gente comete na vida privada, a gente confessa de forma privada. Mas existem alguns pecados que as pessoas cometem que são pecados contra a coletividade, que são contra a comunidade, que são pecados contra a igreja. Há pouco nós vivemos isso aqui. Pessoas da própria igreja apedrejando a igreja. Pessoas usando rede social para atacar a liderança da igreja. Isso é um pecado contra a coletividade. Aí essas pessoas depois chegam aqui com a cara mais limpa. Chegam aqui com a cara mais limpa, dizendo: não, eu já resolvi o assunto com Deus. Resolveu coisa nenhuma. Porque pecados cometidos contra a coletividade têm que ser confessados à coletividade. Essas pessoas deveriam ter a coragem, a honestidade de chegarem aqui à frente e dizer para os irmãos: eu quero pedir o perdão de vocês porque eu cometi um pecado contra a comunidade. Por que ele tem que chamar os presbíteros, os líderes da igreja? Porque ele precisa confessar o pecado que ele cometeu contra a coletividade. E sabe qual é o resultado disso? É que ele vai ser curado. Eu preciso compartilhar com vocês algo que eu já contei aqui no passado e eu vou repetir uma vez mais. Não estava no meu script, no meu pensamento de compartilhar, mas eu preciso fazê-lo. Em 1994, 95, eu enfrentei algumas adversidades no ministério no Rio de Janeiro. Pela graça do Senhor, como Deus sempre faz, Deus nos dá livramento no meio dos problemas. Passado alguns anos, algumas pessoas já tinham ido embora por causa daquele problema. Um dia eu estou no gabinete e a secretária diz: pastor fulano de tal está aí à porta e quer falar com o Senhor. Eu estranhei porque a pessoa que queria falar comigo tinha sido pivô de um movimento para retirar o pastor da igreja, criou uma confusão na igreja e agora estava fora da igreja e agora está querendo conversar comigo. E eu disse para ela: peça para ele entrar, eu vou conversar com ele. E quando ele entrou em minha sala e disse: pastor, o senhor tem todo o direito de não querer falar comigo. O senhor tem todo o direito de não me perdoar. Mas eu vim aqui lhe pedir em nome de Jesus para o senhor ir à minha casa. A minha esposa está enferma há muitos meses, ela está acamada. Já levamos ela em todos os médicos e ninguém encontra o problema dela. Eu pedi aos irmãos de uma igreja próxima à minha casa para irem lá e orar por ela, mas quando eles estavam orando, eles pararam no meio e disseram: não adianta. Não adianta orar por essa mulher. E olharam para mim e disseram: a única coisa que vai dar jeito é você procurar o pastor que você feriu. Só ele pode orar por ela. E eu vim aqui pedir para o Senhor ir lá orar pela minha esposa, porque nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor.
Eu fui à casa daquela mulher naquela mesma hora. No dia seguinte, a mulher que não levantava há 4 meses, cuja enfermidade ninguém descobria, no dia seguinte estava plenamente curada, restaurada para recomeçar sua vida. E hoje são meus amigos. Pecados contra a coletividade precisam de confissão diante da coletividade. Tem gente que faz mal à igreja, daqui passa 1 mês, 2 meses, chega aqui com a cara mais limpa, com óleo de peroba, como se nunca tivesse feito nada contra a igreja. Se você ferir a comunidade, você precisa pedir perdão à comunidade. Você precisa ter honestidade para subir aqui e dizer: irmãos, eu fiz isso. Irmãos, eu pequei assim. E eu peço perdão de vocês, porque nós precisamos ouvir esse tipo de confissão e fazermos quando também cometermos algum pecado contra a igreja. Mas vocês veem alguém que tenha coragem para fazer isso? Não conheço ninguém. Mas é isso que o texto está dizendo. E diz a Bíblia que o resultado é: se esse enfermo fizer isto, ele será curado. Doenças reumatogênicas só são curadas desse modo. Você pode ir no melhor especialista, você pode ir lá no doutor Enés: doutor Enés, estou com esse problema, me ajuda aí. Ele não vai poder fazer nada por você, porque essa doença é de natureza espiritual. E coisa de natureza espiritual só se resolve de forma espiritual. Terceira pergunta que o texto permite fazer: o que os presbíteros devem fazer pelo enfermo? Diz o texto: e estes façam oração sobre ele. Orar sobre ele significa impor as mãos sobre ele. Os presbíteros devem colocar e impor as mãos sobre o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Se ele tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por que os presbíteros da igreja? Porque eles estão investidos de autoridade para orar pelo enfermo. Mas eu preciso pontuar algumas coisas aqui para vocês. E elas são importantes. Primeiro, que oração não é uma ordem que a gente dá a Deus. O fato de você pedir a um pastor ou alguém da igreja para orar por um enfermo não significa necessariamente que o enfermo vai ficar curado. A Bíblia fala que Trófimo e Epafrodito receberam oração no meio da enfermidade e Deus não os curou. Pode ser que Deus cure, pode ser que Deus não cure. Eu vou ao hospital, esses dias eu fui ao hospital orar por algumas pessoas, e eu sempre alerto para esse fato, eu creio. E é isso que é importante aqui. O que significa oração da fé? Porque de repente tem igreja que faz propaganda na televisão, diz assim: aqui nesta igreja tem a oração da fé, como se as outras igrejas ninguém tivesse fé para orar. O que é oração da fé? Oração da fé é aquela que repousa numa segurança de que Deus é poderoso, de que Ele é soberano, de que se Ele quiser Ele faz, de que se Ele quiser Ele cura, Ele levanta, Ele restaura. Então quando a gente ora por um enfermo, a gente faz a oração da fé. Senhor, nós sabemos que não há embargos no teu caminho. Nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. Nós sabemos que para o Senhor não existe tipo de enfermidade incurável. Mas nós sabemos também que o Senhor tem desígnios. O Senhor tem a sua vontade soberana. Nós te pedimos para curar este irmão, para curar essa irmã, se esta for a tua vontade. E algumas vezes, sabe o que acontece? O enfermo fica curado. Mas algumas vezes, o que acontece? Deus leva o irmão, leva a irmã. A igreja não deveria se sentir derrotada quando o irmão parte para o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus deve ser glorificado na vida e na morte. Se o Senhor cura, louvado seja o nome do Senhor.
Se o Senhor leva, louvado seja o nome do Senhor. É propósito dele. Mas a oração da fé é esta, é aquela que a gente crê que Deus pode fazer, mas a gente se condiciona à vontade do Senhor. Ele sabe a melhor decisão. Mas aí, o texto traz para nós uma questão que para muitos é uma questão controversa. Até porque no nosso meio batista não é uma praxis. A unção com óleo. Porque Tiago diz nesse texto, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, fazendo o quê? Ungindo com óleo em nome do Senhor. Com relação a este ponto, a gente precisa considerar alguns detalhes importantes. Óleo aqui é remédio? O óleo aqui é para uma unção especial e uma unção espiritual? Essa é uma pergunta. Dr. J. Adams, ele diz que o que está aqui é remédio. Porque existem duas palavras do grego para unção. Crio, que é uma unção espiritual, é uma unção especial e específica. E a palavra aleifó, que significa unção para massagear, unção para trazer refrescância e conforto. E quando Tiago diz assim, ungindo-o com óleo, ele não usa a palavra crio, ele usa a palavra aleifó. Então o Dr. J. Adams diz assim, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: vai orar pelo enfermo, dê a ele o remédio e ore sobre ele. Oração mais remédio combinado vai trazer cura para o doente. Essa é a visão primeira. Mas eu também não posso, por honestidade, deixar de considerar um outro aspecto e um outro ponto de vista. Daqueles que afirmam, e vocês sabem que dentro das igrejas reformadas existe duas correntes, e nenhuma delas a gente pode atribuir heresia. Existe uma outra corrente que diz, não, o que está aqui é uma unção especial. Porque se fosse remédio, o que o doente tinha que chamar eram os médicos, eram os sanitaristas. Mas o que o doente chama são os pastores, são autoridades espirituais. Então quem está ungindo aqui não é médico, é pastor. Então o que Tiago está falando aqui é de uma unção especial. Outra alegação que se faz nessa corrente é que se para o doente ficar curado, ele precisa da unção com óleo mais a oração, ou seja, do remédio mais a oração, nós teríamos que concordar que todas as pessoas que não têm a Cristo, só com remédio elas não curariam. Será que a questão aqui é unção especial? Será que a questão aqui é remédio? Eu vou deixar esse pensamento para vocês, embora eu tenha uma convicção pessoal, mas não quero impô-la. A questão é a seguinte, e esse é o ponto nevrálgico desta palavra de Tiago. A ênfase do texto não está no óleo, a ênfase está na oração. O que cura o doente não é o óleo, o que cura o doente é a oração da fé. E é por isso que os enfermos aqui, a despeito de receberem unção com óleo, eles são curados. Porque a oração da fé é que salva, que cura, que restaura o doente. Mas no tocante a esse assunto eu só quero pensar alguns detalhes. Primeiro, Tiago não está falando em unção generalizada. Esses dias eu fui à casa de alguém, a pessoa falou, Senhor, você pode ungir minha casa, né? As igrejas, e isso é antibíblico, elas distribuem para os membros, para as pessoas que vão lá, um vidrinho com óleo. E aí é o pai, é a mãe, é o filho, todo mundo unge tudo. A Bíblia não fala disso. Quem unge aqui são os presbíteros.
A Bíblia não está falando em unção pública, em culto como este. A unção aqui é feita onde? Na casa do doente, diante de um quadro específico em que ele está confessando o pecado. Outro fato importante aqui é que a unção está sendo feita não em coisas, não em objeto, mas em pessoa. Eu tinha acabado de comprar um carro e visitei a igreja de um amigo meu, e quando ele viu o carro, um pastor, ele viu o carro, falou: esse é um carro novo, que bênção, peraí. Quando eu vi, ele já estava com um vidrinho de óleo ungindo o meu carro. Tem gente que unge carteira, que unge carro, unge até o cachorro de casa. A Bíblia não ensina isso. Essa prática não é bíblica. E por fim, ainda com relação a esse ponto, a Bíblia não está aqui ensinando extrema-unção. A Igreja Católica no século XII se apropriou desse texto de Tiago para ensinar que aqui o que ele está ensinando é extrema-unção. O camarada está morrendo, chama o padre vai lá e prepara o cara para morrer, unge o camarada para ele partir para a eternidade. A unção aqui não é para a morte, irmãos, é para a vida. Quando os presbíteros vão lá ungir, não é para ele prepará-lo para a morte, é para prepará-lo para a vida, para que ele seja curado. Portanto, a Bíblia não está ensinando aqui extrema-unção. Quarta pergunta que se faz diante desse texto: o que é que Deus faz diante de tudo isso? Diz a Bíblia que Deus cura, que Deus restaura, que Deus levanta. Em suma, a cura sempre virá de Deus. É Deus quem cura. Terceiro lugar, por favor, projeta o texto. Devemos orar pela nação. O slide seguinte, versos 17 e 18. Tiago vai ligar o tema que ele está desenvolvendo a uma figura conhecida na história de Israel, o profeta Elias. Diz assim o texto: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. O tema é o mesmo, irmãos. Tiago não mudou de assunto, ele continua falando de oração. Só que agora ele vai dar um exemplo prático, direto, usando um personagem conhecido. E ele vai dizer que Elias não era apenas um homem que pregava, que confrontava pecado. Elias era um homem que orava. E você sabe que Elias foi à presença de Acabe. Ele confrontou Acabe, ele confrontou os profetas de Baal, ele confrontou os profetas de Azera, ele confrontou o povo de Israel. Ele era um homem que pregava. Mas na vida dele, a pregação não estava divorciada da oração, porque ele era um homem que orava. E diz a Bíblia que ele orava. E ele orava com tanto fervor que diz a Bíblia que os céus se fecharam por 3 anos e 6 meses. Não é que apenas parou de chover, a Bíblia diz que parou até o orvalho. A terra de Israel ficou seca, a terra rachou, os animais morreram. Houve uma fome tremenda, porque este homem havia orado. Deus estava ferindo a nação por causa da oração dele. Mas diz a Bíblia que depois ele orou, e Deus abriu todas as comportas do céu, e as chuvas vieram sobre Israel, veio um tempo novo, e diz a Bíblia por causa da oração dele. Sabe o que a Bíblia está ensinando para você e para mim? Nós temos dever de orar pela nossa nação, porque assim como a nação de Israel, a nossa nação está com muitos desvios, com autoridades nos postos principais vivendo uma vida de pecado como o rei Acabe. Precisamos de uma igreja que pregue, mas precisamos de uma igreja também que ore, porque é Deus que traz resposta do céu. E quem sabe não seja esse o tempo para nós colocarmos nosso joelho no chão e clamarmos pela nação brasileira. Estamos vivendo um momento decisivo na nossa história, daqui a pouco temos eleições. Todos os dias eu olho para os candidatos, eu falo: Deus tenha misericórdia de nós, não tem um em quem eu possa votar. O Senhor precisa intervir nessa nação.
Não é uma questão de escolher este ou aquele, o bom e o ruim. Não existe bom. Todos são maus. Essa nação precisa de oração, irmãos. E diz a Bíblia que Elias orou pela nação e Deus trouxe respostas para ela. Mas sabe o que é interessante? É que você vai dizer assim para mim: ah, pastor, mas também, né? Quem orou era Elias, né? Olhe para o texto, por favor. Verso 17. Elias era homem. Ele era homem. Ele não era super-homem. E ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Você já ficou desanimado? Elias também. Você já teve medo? Elias também. Você já pensou em fugir um dia? Elias fugiu. Ele nem pensou, ele fugiu. Ele era um homem fraco algumas vezes, assim como você e eu. Mas diz Tiago, mesmo sendo um homem como nós, ele orava e Deus respondia. Ele orava e Deus interferia na nação. E isso não é porque ele era um super-homem, mas porque ele cria no poder de Deus e andava na presença dele. Por isso que diz o finalzinho do verso 16: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Justo aqui não quer dizer que Elias era impecável. Justo quer dizer que ele andava na presença de Deus. Portanto, se você anda na presença de Deus, ore. Deus vai mudar o curso dessa nação a partir da oração que você fizer. Quarto e último lugar, e eu vou finalizar com esse ponto. E é de verdade. É só esse ponto agora. Que de repente você está preocupado. Quarto lugar. Devemos orar por aqueles que se desviaram da verdade. Você deve conhecer algum caso. Isso tem muito a ver com a nossa história. Por favor, projeta o texto para mim. Versos 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Mais uma vez eu repito, Tiago não mudou de assunto, ele continua no mesmo assunto. E embora a palavra oração não apareça nesses dois versos, ela está aqui implícita, porque o tema é este. Sabe o que ele está dizendo para você e para mim? Você conhece alguém que se desviou da verdade? Você conhece alguém que um dia caminhou conosco, cantou conosco os hinos de Sião? Alguém que um dia trabalhou com entusiasmo aqui nesta igreja e agora você olha, ele está frio, ele está distante, ele está andando nos caminhos errados e seguindo pensamentos errados? Tiago diz para você e para mim, ore por ele. Ele se desviou da verdade. E ele, para reencontrar o caminho da verdade, ele precisa da sua intercessão. Nós devemos orar por aqueles que se desviaram. Há duas coisas, aliás, que a gente deve fazer por estes: falar de Deus para eles e deles falar para Deus. Eles precisam de oração. E sabe por que eles precisam de oração? Por favor, Eclesiastes 9, 18. Um só pecador destrói muitas coisas. Por favor, só vocês. Um só pecador. Essa é uma das razões pelas quais você deve orar por alguém que se desviou da verdade. Porque uma pessoa desviada da verdade, ela pode destruir muitas coisas boas. Vou citar um exemplo para vocês, bíblico. Você deve estar lembrado de Pedro. Jesus está com ele à mesa. E Jesus olhou para Pedro e disse: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para cirandar a tua vida. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
Pedro está sendo advertido de um perigo, de uma queda. Pena que ele não atentou para as palavras de Jesus e caiu. Pedro ficou caído, desviado da verdade. Diz a Bíblia que depois que ele negou a Cristo 3 vezes, ele foi para Galiléia. E quando ele chegou na Galiléia, ele pegou o barco, pegou as redes e foi para o mar. Quando os condiscípulos olharam para ele e disseram: o que você vai fazer, Pedro? Disse assim: sabe uma coisa? Eu parei com esse negócio de discípulo, agora eu vou voltar para a pescaria. Eu vou voltar para a minha vida antiga, aquilo lá não funcionou. Você acha que os condiscípulos tentaram dissuadir Pedro dessa decisão? Lê do engano. Os condiscípulos disseram assim para ele: se você vai pescar, a gente vai com você. Se você vai voltar para a vida antiga, nós vamos voltar com você. Uma pessoa desviada da verdade é um perigo. Ela vai levar muita gente a se desviar com ela. Ela vai ser uma influência negativa na vida de outros. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Por isso que a gente deve orar, para Deus trazer para a verdade aqueles que estão desviados dela. Porque de um jeito ou de outro sofrem e exercem influência sobre outros. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Isso é um alerta para você e para mim. Você pode falar assim: graças a Deus eu nunca me desviei da verdade. Mas diz lá o autor de Hebreus: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Muitas coisas boas estão sendo ensinadas aqui. Muitas coisas boas estão sendo ensinadas aqui que não estão sendo ensinadas em lugar nenhum. Mas ele está dizendo para você e para mim: se apegue a estas verdades, não abra mão delas, para que delas você jamais se desvie, porque muita gente que está ouvindo o que vocês ouvem agora, já ouviram também, mas não se apegaram e se desviaram da verdade. A gente tem que colocar sempre a barba de molho, irmãos. E aí eu termino com a parte final desse verso 20. Porque ele diz assim, vou ler o verso 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Veja, uma pessoa desviada está caminhando para a morte. E aí ele termina assim, e cobrirá multidão de pecados. O que Tiago quer dizer com isso? O que Tiago quer dizer é o seguinte: tem alguém desviado da verdade? Ore por ele. Tem alguém desviado da verdade? Vá a ele, tente convertê-lo. Diz assim o verso 20: aquele que converte o pecador. Converter aqui não é que você vai produzir novo nascimento na vida de ninguém. Isso você não pode fazer, eu não posso. Converter significa adverti-lo do erro, trazê-lo de volta para a verdade. Se você fizer isso, você vai livrar a alma dele da morte e você ainda vai cobrir uma multidão de pecados. O que significa multidão de pecado? Eu disse, um só pecador destrói muitas coisas boas. Uma pessoa desviada vai levar outras pessoas a se desviarem também. E aquelas que se desviarem por causa dele vão cometer alguns pecados, muitos pecados, uma multidão de pecados. Mas se você conseguir alcançar essa pessoa que se desviou da verdade e trazê-la de volta para a verdade, não só você vai salvar a vida dele, como você vai evitar que muitos outros pecados sejam cometidos. Você vai cobrir uma multidão de pecados. É isso que a Bíblia está ensinando. 4 tipos de motivos para você orar. Orar por aqueles que enfrentam problemas. Orar por aqueles que estão enfermos. Orar pela nação e orar por aqueles que se desviaram da verdade. O que não faltam são motivos para a gente orar. A vida madura é uma vida pontuada pela oração. E você deve orar sempre, momentos de normalidade ou não. Os historiadores dizem que Tiago tinha os joelhos calejados pela oração. E eu termino dizendo a vocês,
que a maior necessidade da igreja não é de homens de mãos calejadas, é de homens cujos joelhos estejam calejados pela oração.